Olá, sejam todos bem-vindos. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre como estudar a Bíblia. Então, para isso, antes da gente falar um pouquinho como estudar a Bíblia, o que fazer, o que não fazer, a gente precisa primeiro conhecer um pouquinho a Bíblia. Então, é muito importante você. Eu já tenho algumas atividades aqui para fazer. Então, assiste esse vídeo até o final, porque lá no final eu vou colocar um trabalhinho para você fazer que vai te edificar muito, que me ajuda muito, e eu quero te ensinar a fazer isso. E também agora no início a gente também vai fazer isso, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro a gente vai conhecer a Bíblia, né? Nós não devemos apenas ler a Bíblia, apenas alguns versículos. Tem pessoas que pegam a sua Bíblia e leem apenas alguns versículos de forma isolada. Isso é muito perigoso, isso é muito sério. Para quem está no começo, ok, isso é válido, tá? Mas nós que já estamos um bom tempo na caminhada, a gente precisa entender que tem muita gente, eu vou dar esse exemplo para ficar claro, que, por exemplo, usa a Bíblia como uma caixinha de promessa. Eu não sei se é da época de vocês aí, mas quem é da mais antiga vai lembrar. Existia uma caixinha que ali só tinha promessa. Era maravilhoso. E aí a gente acordava de manhã, pegava um versículozinho dali, e olha que bênção, oh glória, a gente recebia. Por quê? Ali só tinha promessas, o nome já diz, caixinha de promessas. Então, tinha sempre uma palavra de ânimo, de alegria, de motivação para você. Então, quem é dos mais antigos aí vai lembrar, não sei se ainda existe hoje isso. Mas muitas pessoas, elas leem a Bíblia dessa forma. Elas pegam somente aquele texto que é bom para elas. Só que isso é um perigo, estudar a Bíblia dessa forma. Porque para cada promessa que a Bíblia libera sobre a minha vida e sobre a sua vida, existe também um princípio que deve ser cumprido, que deve ser obedecido para que essas promessas venham nos alcançar. Então a gente já precisa aprender a manusear o quê? A palavra de Deus. Então, eu vou resumir aqui, eu já falei um pouquinho sobre isso em um vídeo passado, numa escola bíblica. A Bíblia, ela contém cerca de 66 livros. Ela foi escrita por cerca de 40 escritores e um único autor, que foi Deus. Então, o período todo que a Bíblia foi escrita compreende um período de 1500 anos. Sim, a Bíblia ela é coesa, ela não se contradiz. Você imagina pessoas em épocas diferentes, culturas diferentes, nasceu em períodos diferentes, cada um tinha uma função, um trabalho, e eles falaram sobre a mesma pessoa. A Bíblia, sim, é a verdade. Ela foi inspirada pelo próprio Deus. Lá em 2 Timóteo 3, versículo 16, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção. Então, a Bíblia ela é perfeita, ela é o nosso manual e ela deve seguir como nosso manual de regra, de fé e de prática. Ela serve para ensinar, para repreender e para corrigir a gente. Para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se você quer hoje ser habilitada, é necessário você conhecer a Bíblia. Você no seu trabalho, quando você passa numa entrevista de emprego, você é habilitado, você estudou para aquela determinada função e aí você foi apto, você está habilitado para exercer aquilo, seja um médico, seja um dentista, seja qualquer profissão. E a Bíblia é a mesma coisa. Nós precisamos aprender a manusear, porque toda a escritura é inspirada por Deus e a gente precisa estar perfeitamente aprovado, habilitado para fazer a obra de Deus aqui na terra. Então vamos lá, gente. Toda a Bíblia ela é válida. Toda a Bíblia. Aí você fala assim, ai Karine, mas tem coisa que eu não entendo, eu não leio, eu não consigo entender. Gente, eu sei que existem partes difíceis de entender, eu mesma fazia dessa forma, eu não lia algumas coisas porque eu achava chato, não conseguia entender, então eu não lia essa parte, então eu sempre pulava, só que aí tá o perigo. Se tá na Bíblia, é porque é importante. Se tá na Bíblia, é porque é para ser lido, é inspirado por Deus. Dali tem, com certeza, um aprendizado. Então, o que eu tenho que fazer, Karine? Eu e você, a gente precisa se esforçar para aprender. A gente precisa se esforçar para entender o que está dizendo naquele texto. Então, assim, a Bíblia ela é dividida em duas partes, no Novo Testamento e o Antigo Testamento. E eu quero já fazer aqui uma aplicação para você. A divisão do Antigo Testamento tem pessoas que não sabem e isso dificulta você manusear a Bíblia. Então eu quero que você abra a sua Bíblia. Aí no índice, na introdução, eu quero que você faça uma divisão. Eu vou te mostrar como é que eu fiz a minha divisão aqui para você entender. Olha só, vê se dá para você ver aí, tá vendo? Não sei se a câmera vai pegar bem, mas eu pintei com cores e coloquei a divisão. Então, o Antigo Testamento, ele é dividido Pentateuco, que é os 5 primeiros livros. Ele é dividido depois nos livros históricos, que são os 12 livros após o Pentateuco. Depois são os 5 livros
poéticos, depois são 5 livros profetas maiores, depois 12 livros que são os profetas menores. Então essa forma é a forma que está dividida o Antigo Testamento. Se você quiser, você coloca aí no comentário para eu poder fazer o que significa cada um desses livros. Eu vou falar um pouquinho de Pentateuco, um pouquinho dos livros históricos, um pouquinho dos livros poéticos, profetas maiores e profetas menores, porque tem pessoas que não entendem essa divisão. Essa divisão foi feita para facilitar o nosso estudo. Por exemplo, aqui o Pentateuco, vou dar só uma pincelada para você entender. Por exemplo, o Pentateuco, que significa que é uma expressão grega. Pentateuco é uma expressão grega, que significa 5 rolos, ou seja, compreende os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. O que fala no Pentateuco? O que a gente aprende no Pentateuco? Ali a gente vai aprender a história da criação, na queda do homem, a gente vai falar sobre promessas, sobre a redenção, a gente vai ver ali o início da civilização humana, a gente vai ver a aliança que Deus fez com o seu povo. Deus ali escolhe um povo, esse povo ele vai se tornar escravo, Deus promete que vai dar uma terra para ele, mostra ele saindo da escravidão, indo para essa terra. Ali Deus dá a lei para esse povo. Enfim, aí depois vem os livros históricos que mostram como é a conquista dessas terras. Então, assim, existe uma história, existe um plano de fundo por todo essa divisão de livros. Então, é importante você fazer aí, faça como eu, coloque aí na sua Bíblia, primeiro para você saber, os 5 primeiros livros, depois os históricos, depois os livros poéticos, são 5, depois os profetas menores e profetas maiores. Karine, por que profetas menores e profetas maiores? Tudo tem explicação, não é relacionado porque um foi melhor do que o outro, não, porque a quantidade de livros, uns têm mais quantitativo, participaram num período maior de tempo, então os seus livros são maiores, e os outros são livros menores, participou num período pequeno. Então isso tudo é importante, a gente saber como a nossa Bíblia está dividida e organizada. E aí agora você pula para o Novo Testamento. Aí existe uma folhinhazinha branca aí na sua vida, na sua Bíblia, que a gente chama de período de silêncio. Foram aproximadamente aí 400 anos que Deus não levantou ninguém para poder falar, tá bom? Então por isso que existe essa página que faz a divisão do Antigo Testamento e do Novo. Tudo isso tem explicação, gente. Então é importante a gente conhecer a Bíblia e manusear a nossa Bíblia. E aí vamos lá para a divisão do Novo Testamento. Ele é composto de 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João. Lembrando que Mateus, Marcos, Lucas e João, Marcos e Lucas, eles não foram discípulos, tá bom? Eles não foram discípulos. Na verdade, Marcos foi discípulo de Pedro e Lucas foi discípulo de Paulo. Então tem muita gente quando vai ler, fala assim, me fala aí os nomes dos discípulos. Já coloca aí Marcos e Lucas como discípulo. Eles não foram, tá na Bíblia, tá bom? Então é importante a gente ler. Depois vem Atos dos Apóstolos. O livro Atos dos Apóstolos fala da história da igreja. Eu não vou aqui me aprofundar em detalhes. Se você quiser, como eu disse, coloca aí o comentário que eu vou falar individualmente de cada um e eu tenho certeza que vai agregar e trazer muito conhecimento para você. Depois vem as cartas paulinas, Paulo que escreveu, vai de Romanos até Filemão, aí você marca aí. Depois as cartas gerais, que é cartas escritas para a igreja, que vai de Hebreus a Judas, e depois o livro de Apocalipse, que significa revelação. Olha como é que eu fiz aqui também, coloridinho, e anotei. Gente, isso aqui já te ajuda muito na hora de você estudar, na hora de você saber do que se trata. Então isso aqui é uma organização para ajudar a mim e a você a estudar a palavra de Deus. Então, pulando isso aí, você vai fazer isso, você vai marcar lá se tiver um lápis de cor, uma canetinha e separar a sua Bíblia para poder te facilitar. Agora vamos aqui para o principal. Existe uma forma que a gente precisa aprender a estudar a Bíblia. E existem 2 maneiras. Existe a do nosso jeito e existe a do jeito de Deus. Qual que você escolhe? A verdade é que por muito tempo eu fazia do meu jeito. E eu descobri que do meu jeito tá errado. E eu vim aqui compartilhar com vocês que a gente precisa fazer do jeito de Deus. Vamos para a palavra de Deus? Provérbios 16, versículo 25 diz assim, ó. Há caminhos que parecem direito para o homem, mas o seu fim são caminhos de morte. Karine, que forte isso que você disse, é verdade. Porque às vezes a gente está fazendo uma coisa e a gente acha que tá tudo certinho, né? Eu tô lendo a Bíblia, eu tô fazendo certinho. Mas se a gente não procurar saber qual é a vontade de Deus, não fazer do jeito de Deus, a gente vai estar procurando o nosso fim. Então, eu vou te mostrar aqui sinais se você tá lendo a Bíblia de maneira correta ou não. E quando eu descobri isso, eu falei, meu Deus, me perdoa. Então, se isso acontecer com você na sua vida, na sua caminhada, peça perdão, porque Deus, ele corrige quem ele ama. A Bíblia fala que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então não se sinta constrangido. Eu também já li dessa forma, fui leiga, mas agora que a gente aprendeu, agora que você já sabe, não faça mais dessa forma, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, a sua vida precisa ser instruída pelo entendimento, ou seja, pelo Espírito Santo de Deus, pela nossa mente, e não por sentimentos e não pela nossa
vontade. Toda vez que eu e você, a gente vai ler a Bíblia, a gente precisa entender que quem vai instruir a gente, quem vai pegar pela mão, quem vai ensinar a gente é o Espírito Santo de Deus. E não a nossa vontade. Tem muita gente colocando a vontade. Eu vou falar um pouquinho sobre isso para você entender. E o sentimento acima da vontade de Deus. Segundo, é necessário colocar Deus no centro. Terceiro, crescimento no conhecimento da palavra. A gente só vai ter crescimento no conhecimento da palavra quando a gente fazer essas duas primeiras coisas que eu falei. A gente ser instruído pelo Espírito Santo e colocar Deus no centro. Então, entenda, não é só a gente simplesmente pegar a Bíblia, abrir e ler. A gente precisa gerar frutos. Primeiro em nós e depois nas outras pessoas. Então, toda vez que você vai ler a Bíblia, primeiro precisa gerar frutos em você, para depois você gerar em outras pessoas. Então, não adianta, por exemplo, Karine, não entendi do que você está falando. Você pode falar rasgado? Vamos falar rasgado? Não adianta você saber sobre perdão e não praticar o perdão. A Bíblia tem vários textos que falam a importância da gente perdoar. Então você sabe, você conhece, mas você não pratica. Então ela precisa gerar fruto primeiro em nós. Então não adianta a gente saber se a gente não praticar. A Bíblia, ela deve ser o nosso manual de fé e prática. Então se você não praticar, alguma coisa está indo de errado. Então a Bíblia, a palavra, ela precisa primeiro entrar aonde? Na gente, tá bom? Então guarde uma instrução para sua vida. Conhecimento sem aplicação é informação. Não adianta você ter um conhecimento, mas se você não aplicar, ele é apenas informação. E sabedoria é exatamente isso. Você saber aplicar o conhecimento, tá bom? Para não ficar só em minhas palavras, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Se você tiver sua Bíblia aí, abra aí comigo, você vai ver o que está na palavra de Deus. 5. Diz assim a palavra do Senhor: examinai as Escrituras, porque vós cuidais de tê-las a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes a vida eterna. Ou seja, aqui João está explicando que a gente precisa examinar a Bíblia. A gente sabe que ela contém a vida eterna. E aqui é onde que vai mostrar como eu e você alcançamos a nossa salvação, que Jesus fez por nós. Mas se a gente não conhecer, não praticar, nada a gente vai ter. Então, há muitas pessoas, elas fazem exatamente isso. Elas não se envolvem com a palavra de Deus. Elas até conhecem, mas não aplicam, não chega essa verdade no coração. E aí você conhece a história dos fariseus, dos doutores na lei, na época de Jesus. Eles tinham conhecimento, tanto que eles mostravam conhecimento. A Bíblia fala que eles eram doutores da Bíblia, mas eles eram religiosos, eles só estavam ali mostrando aquele conhecimento e eles não praticavam aquilo que eles sabiam, tá bom? Então, a leitura da palavra de Deus na minha vida e na sua vida não pode ser apenas um checklist. Vou fazer meu devocional, hoje eu li aqui o Evangelho de João, capítulo 14. E aí você marca lá o checklist, leitura concluída, já li a Bíblia hoje, meu devocional tá feito, estou em dia com Deus. Tá errado, não pode ser feito dessa forma. Então, é necessário que o Espírito Santo de Deus se manifeste em você, que você tenha tempo para ele. E aqui eu quero já profetizar algo na sua vida. O Espírito Santo de Deus venha revelar a você tesouros escondidos no oculto, no profundo, para falar no seu coração. Que toda vez que você lê a palavra de Deus, você venha sentir o toque do Espírito Santo te ensinando a você entender e também praticar no seu coração. Vamos lá? E aí outra coisa que eu anotei aqui, como não devo ler a Bíblia. Eu vou começar como não devo ler a Bíblia para depois falar o que eu devo fazer, porque eu acho mais fácil a gente entender o que a gente não deve fazer. E como eu disse, eu já fiz isso, então não se sinta constrangido se eu falar alguma coisa que você faz. O importante agora é você entender e não fazer mais. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que fazem devocionais e estudos por assunto. Como assim, Karine? Tem gente fazendo da Bíblia um livro que fala dela própria. Como assim, Karine? Eu tô precisando de uma palavra. Tem gente que faz assim, abre a Bíblia e lê um versículo. Não, esse aqui não falou comigo, não. Vamos ler outro. Não é dessa forma. A Bíblia não tem que falar de você. Outra coisa, como a Bíblia fosse para te servir. Eu anotei aqui. Tem gente que pega a Bíblia, como eu peguei e mostrei aqui para vocês, como se fosse para servir. Gente, a Bíblia não foi feita para nos servir.
é como a Bíblia ela foi feita para a gente saber como a gente pode servir a Deus através da Bíblia. E não para a Bíblia nos servir. Não é o que eu preciso. Então, não trate a Bíblia como se fosse uma caixinha de promessas, como eu falei lá no início. Tem muita gente fazendo exatamente isso, abrindo a Bíblia e não, esse aqui não falou comigo, não, esse aqui não tem nada a ver comigo, não. Não é dessa forma. Só pega aquilo que é bom. Não. A gente precisa entender. O problema é parar de usar a Bíblia como se fosse uma ferramenta, também um livro. Tem muitas pessoas que fazem isso. E eu não estou dizendo aqui que você usar um livro para te auxiliar na Bíblia é errado. Não é isso que eu estou dizendo. Eu quero que você entenda. Tem muitas pessoas que lêem a Bíblia assim. E acha que vai fazer sentir melhor. Não sei se você já viu, mas tem algumas Bíblias que lá atrás vem um índice. Por exemplo, eu quero saber sobre felicidade. Aí vai lá, passagem sobre felicidade. Aí só lê aquelas passagens. Ou seja, tá usando a Bíblia para te servir. Eu tô com problema no meu relacionamento. Deixa eu ver aqui sobre relacionamento. Vizinhos. Problema no meu... Vou ler sobre vizinhos. Então, usa a Bíblia como fosse para te servir, para aquilo que está acontecendo na sua vida. E não é isso. Perceba, você tem colocado você no centro e não Deus no centro. E esse não é a vontade de Deus para minha vida e para sua vida. Então, na verdade, como eu disse aqui, é como eu posso servir a Deus melhor com a palavra, com a Bíblia. Então, a ideia de ler a Bíblia toda é importante para mim e para você vencer isso. Tem muita gente que não leu a Bíblia toda, como eu falei no início, porque tem umas partes que é difícil, eu não entendo. Genealogia, tem um negócio aqui que começa de sacrifício, eu não entendo nada. Então, eu pulo essa parte. Não. Se tá lá, existe uma importância, existe um propósito, existe um aprendizado. Então é importante a gente não ler apenas mais alguns versículos isolados. Eu vou te explicar isso um pouquinho mais a fundo. Mas sim é importante a gente ler tudo, gente. Conhecer a cultura, a história, o porquê foi escrito aquilo. Então, tem gente que abre a Bíblia... deixa eu ver o que o Espírito Santo vai falar comigo. Eu já vi muita gente fazendo isso e eu já fiz muito isso, gente. Vou pro monte. Aí abre lá a Bíblia... O que Deus quer falar comigo? Às vezes está até marcado já. Veio a palavra do Senhor, não sei o que e tal, aquilo. Nossa, Deus, não entendi nada. Me dá outra palavra. Tem gente que faz isso. Sinceramente, isso é tratar a Bíblia com desrespeito. A gente trata como se fosse um horóscopo. A gente lê como se... A gente pega os versículos isolados e a gente despreza todo o contexto histórico. Gente, a gente precisa levar em consideração. A gente precisa entender a história, o que aconteceu, o cenário, o conteúdo e entender aquilo que Deus de fato quer falar comigo e com você. Então, tem outras pessoas que querem resposta imediata e pega a Bíblia e acha que a Bíblia vai dar resposta imediata. A Bíblia não serve para os nossos caprichos. A Bíblia não serve em nossa função. A Bíblia não foi feita para responder as nossas perguntas. Não, Karina, eu sei que é duro o que eu tô falando, mas é verdade. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. É uma pessoa. Imagina você se relacionar com alguém da forma que você só entrega e você não dá nada para essa pessoa. Você gostaria de se relacionar com uma pessoa assim? Como seria o seu casamento se você só recebesse e não desse nada? Que amor é esse? O Espírito Santo de Deus é uma pessoa, gente. Não adianta a gente querer só receber de Deus, receber. Eu quero promessa, eu quero casa, eu quero filho, eu quero isso, eu quero aquilo. E você tá numa superficialidade com Deus. Relacionamento com Deus, com o Espírito Santo de Deus é diferente. Então, tem muita gente usando a Bíblia dessa forma. E eu preciso dizer e falar de forma rasgada. Tá errado. Outra coisa. Karina, eu tenho dúvidas na Bíblia. O problema é que tem muita gente que tem dúvida, mas se acomoda. Tem muita gente que tem dúvida e vai lá e pergunta para outra pessoa. E não tem problema você perguntar para outra pessoa. O negócio é você continuar com as dúvidas e você não pesquisar. Então, é necessário. Eu e você... Fomos dotados por Deus com inteligência. Nós somos capazes de caçar e preparar o nosso alimento. E ainda servir esse alimento que a gente caçou e preparou para outras pessoas. Da mesma forma, a palavra de Deus. Vai no Google, gente. Vai em pessoas. Entendeu? Lê, não entendi, lê de novo. Lê o versículo de novo, lê o contexto de novo, lê a história de novo. Lê 1, 2, 3, 4, 10 vezes. Procura outros livros, outras pessoas que já estudaram sobre aquele assunto. Agora, se você se acomodar, realmente, você vai se tornar dependente sempre de estar ouvindo uma palavra de outra pessoa, sempre. Você está sempre
recebendo o leitinho, porque uma pessoa que não faz a comida é uma criança, ela não sabe fazer, ela ainda não tem as suas capacidades e habilidades para quê? Para caçar, para preparar e para servir. Então, quem só recebe ainda está no leitinho, ainda não tem essa habilidade. Só que Deus está falando para pessoas aqui, eu quero que você comece a caçar, eu quero que você comece a cavar, eu quero que você comece a profundidade, eu quero que você prepare o alimento e eu quero que você sirva outras pessoas. E tem muita gente trocando a ordem, né? Do sólido pro leite. E na verdade não. Deus quer te dar um alimento sólido a partir de hoje e você ainda quer ficar no leite. Então, isso não te ajuda a crescer na palavra de Deus. É necessário estudo. Então, a solução, Karine, leia, busque, entendeu? Procure livros. Procure pessoas também, mas o desafio é você refletir, é você começar a escrever sobre aquilo que você leu. Então, não entendi, lê de novo, vai procurar o contexto, o cenário, por que usava aqueles utensílios, por que foi feito dessa forma. Você vai começar a entender, vai abrir a sua mente para aquilo que Deus quer revelar para você. Eu até anotei uma frase aqui que eu quero poder dizer para vocês. Não tem problema nenhum você perguntar. Eu mesmo coloco lá no grupo, gente, quem tiver alguma dúvida, leu, vamos cavar juntas. Por que eu falo vamos cavar juntas? Porque eu vou te dar ferramenta, material para você ler, para você buscar, para você também entender. Então a gente vai juntas procurar aquilo ali, aquela dúvida. Mas isso não substitui o beber direto da fonte. Foi a frase que eu anotei, porque é necessário a gente vir aqui, ó, na Bíblia, a gente beber direto dessa fonte que é maravilhosa. Então, é importante você perguntar para outras pessoas, você pode perguntar, mas você precisa cavar, você precisa ler de novo, você precisa buscar o cenário, o contexto e entender o que está querendo dizer a palavra de Deus. Tem gente também que lê a Bíblia seletiva. Eu não gosto de todos os livros, não. Eu gosto de João, eu gosto de Romanos, eu gosto de Salmos, mas, não, Deuteronômio, Números, não entendo nada, não, Apocalipse, nem chego perto. Tem gente que, assim, gente, como eu disse, a Bíblia é um livro que Deus, ele fala do início ao fim. Quem escreveu foi 40 autores, mas foi inspirada por Deus. Ele é a própria voz de Deus falando com a gente. Então é necessário. A Bíblia é a nossa dieta equilibrada de crescer em maturidade. Bem, agora por que é necessário eu e você conhecer a Bíblia de forma correta? Por que isso é tão importante? Porque isso vai impedir eu e você de cair em alguns erros. E eu preciso deixar isso bem claro para você. Esses dias mesmo eu estava vendo uma notícia na internet e eu fiquei muito triste. E a verdade é que os finais dos tempos estão se aproximando e está tudo lá na Bíblia. Tem muitas pessoas enganando crentes, pessoas dentro da igreja. Tem muitas igrejas que estão estão falando o que não está na Bíblia Sagrada, gente. A Bíblia fala que vai se levantar falsos mestres, pessoas com ensinos deturpados da palavra de Deus. Então, assim, se Deus não abreviasse os dias, até os seus se desviariam. Então, existem pessoas caindo em erros grandes. Por quê? Porque não conhecem a Bíblia. Estão deixando ser influenciados pelaquilo que estão ouvindo nos púlpitos. Então, nós precisamos ser igual aos crentes bereanos. Como é que é isso? São crentes que ouvem uma pregação, mas vão lá na Bíblia e ver se é realmente aquilo. Então, quando um pregador estiver pregando a palavra, você tem que estar com a tua Bíblia aberta. Ele falou uma referência, você vai lá ver se é isso mesmo que está na referência. Chega em casa, vai procurar o cenário, vai procurar o contexto, vai ver se é aquilo mesmo que está querendo dizer. Então, isso aqui ensina a gente e impede a gente de cair em erros, tá bem? Bem, diante de qualquer problema, quando a gente tem o estudo da palavra de Deus, quando a gente tem ali o conhecimento da verdade, a gente fica mais forte, tá bom? Diante de qualquer situação e adversidade, porque a gente entende o porquê das adversidades. Tanto que Paulo fala lá que a gente tem que se alegrar quando passar por adversidades. Tiago fala sobre isso. Gente, como que a gente vai se alegrar por passar por dificuldade? Existe um propósito, eu não vou falar não. Eu quero que você vá lá, pesquise e procure o porquê que a gente deve ficar feliz. É forte isso mudou muito a minha forma de pensar e de viver. Bem, uma outra coisa, quando a gente estuda a Bíblia de forma correta, à minha volta, todos em minha volta, em minha família são afetados. Por quê? Porque muda a nossa casa, a forma que você se posiciona, a forma que você fala, você vai ser a própria Bíblia e eles vão assistir a própria Bíblia. Então, a gente é convocado por Jesus, tem o ID lá. O último mandamento de Jesus deve ser a nossa primeira responsabilidade, nossa primeira prioridade, que é falar de Jesus, que é fazer discípulos. Então, para você fazer discípulos, você primeiro precisa gerar em você para você poder gerar nos outros.
Eu já falei sobre isso aqui. Ai, Karine, mas eu não sei pregar a palavra, eu não sei falar da forma que você fala. Você acha que eu sei? Quantas vezes é que eu tentei gravar esse vídeo aqui? Muitas vezes. E com certeza vou editar esse vídeo aqui. Mas entenda, é do seu jeitinho, é a forma que você fala, que existem pessoas ao seu redor, seus amigos, seus familiares, pessoas com quem você ali convive, que vão ser alcançadas pela forma que você vai ministrar, pela forma que essa palavra vai gerar frutos em você. Outra coisa, gente, de toda essa lista aqui que eu falei de fazer errado, que muitas das vezes a gente faz, seja às vezes nominal, às vezes nem intencional mas muitas vezes a gente trata a palavra do Senhor com desrespeito. A gente agora está o quê? Reconhecendo o nosso erro. E a gente precisa agora deixar. Se você entendeu a forma que você está lendo não está correta, você precisa agora deixar de fazer isso. E a Bíblia fala que aquele que confessa. Então você hoje está confessando, ai, Karine, eu não estava lendo da forma que é devida. E deixa, ou seja, eu paro de praticar aquilo que está errado, a gente alcança misericórdia. Deus está falando para pessoas aqui, a própria Bíblia fala, peça sabedoria, se você não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos Ele dá livremente. Então, peça sabedoria hoje. Registra essa oração, faça uma oração e mude. Você vai ver que a partir do momento que você mudar, que você começar a cavar, que você começar a ler a Bíblia de forma certa, você vai ver que as coisas vão começar a mudar na sua casa. Você vai ver o antes e depois. E agora eu preciso dizer para você como estudar a Bíblia. Então, estude com propósito. Como assim, Karine? Estude com propósito. Você precisa ler, você precisa entender e você precisa aplicar. Quando você lê, quando você entende, você aplica, ou seja, você vive, você gera frutos, tá bom? Então, estude com propósito. Existem 5 pilares para poder te ajudar nessa caminhada, que é o propósito. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Perspectiva, paciência, processo e oração, preces, né? Botei prece aqui para ficar tudo com P, para ficar bonitinho. Mas propósito, perspectiva, paciência, processo e preces. Quando a gente tem esse propósito em nosso coração, a gente sabe o porquê que a gente precisa ler a Bíblia e como ler a Bíblia, a gente começa a ter perspectiva da nossa vida, ou seja, da salvação, da vida eterna. A gente começa a ter paciência com toda a nossa jornada, com tudo que acontece na nossa caminhada. A gente respeita o processo e o tempo de Deus e através da oração, Deus se revela a nós. Então, tudo isso faz com que Deus se revela, Deus descortine e comece a colocar verdades que estavam ali ocultas no texto, mas começam a fazer sentido na minha vida e na sua vida. Então, para isso, a gente precisa colocar isso em prática, tá? E aqui a gente já aprendeu e já falou como não estudar a Bíblia. E a gente percebe muitas das vezes que a nossa motivação em ler a Bíblia tá errado. Então, a gente precisa ler a Bíblia agora com propósito. Mas, Karine, qual é o propósito de estudar a Bíblia? O que me move a estudar a Bíblia? Você deve estar fazendo essa pergunta aqui. Eu preciso responder de forma clara, é simples e rápida. A Bíblia é um livro sobre Deus. A Bíblia é um livro sobre Deus. De Gênesis a Apocalipse fala do governo de Deus. Então, existe uma base, um fundamento. O que é, Karine? Se você for ver a história da Bíblia, ela fala de 4 grandes marcos, que é a criação, que é a queda do homem, que é a redenção e é a consumação. Ou seja, a Bíblia inteira se resume praticamente nesses 4 atos aqui, nesses 4 grandes marcos. Então, muitas histórias da Bíblia, pequenas histórias, quando você vai ler, elas na verdade estão inseridas e aprontando para uma mesma história, para um desses 4 marcos. Quando a gente lê um texto, quando a gente lê um capítulo, a gente precisa perceber aonde está esse marco. O que está falando ali? Porque toda a Bíblia aponta para Jesus, aponta para a salvação, aponta exatamente para essa redenção. Então, entenda isso. Texto sem contexto vira pretexto para heresia. E tem muita gente falando heresia aí no púlpito que você nem sabe, porque você não está lendo a Bíblia, a palavra. Então, toda vez que você lê a Bíblia, você precisa entender e procurar abordar o tema central da Bíblia, que é a salvação, que é a redenção. Então, por exemplo, quando você vê a história lá de Isaac, você lembra de Abraão indo sacrificar o seu filho? Essa tá fácil. Tá apontando para quem? Para Jesus. Quando você vê o livro de Esther, lê o livro de Ruth, você vai ver que tudo isso está apontando para essa história maior. Então, tudo que está escrito na Bíblia está apontando para a salvação. Então, Deus cria, Deus organiza, Deus ele preserva a vida, Deus provê um libertador, somente Deus pode salvar. Você vê que todos esses livros aqui que eu citei falam sobre isso. Então, eu quero agora te motivar a fazer a leitura da Bíblia procurando exatamente
o ponto central, o ponto-chave, que é exatamente isso. A Bíblia toda se resume nisso. Então, eu quero que você hoje, e eu quero deixar já um exercício para você, eu quero que você, dentro de pequenas histórias, você consiga achar a grande história. Qual, Karine? A criação, a queda, a redenção e a consumação. Então, eu quero que você pegue, por exemplo, o livro de Ruth. Eu gosto muito do livro de Ruth, a gente já até abordou aqui sobre mulheres da Bíblia, sobre o livro de Ruth. Eu quero que você ali, e eu já dei isso na live, não vale colar não, hein? Eu quero que você ali pegue os pontos que falem exatamente sobre isso, tá bom? Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 14, e a gente vai terminar agora com esse versículo, tá bom? Versículo 26, que diz assim a palavra do Senhor. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, eu quero fazer uma oração nesse momento, que o Espírito Santo de Deus venha fazer você lembrar de tudo aquilo que você leu. A Bíblia fala que ele nos ensinará. Eu quero dizer para você que a partir do momento que você entender a forma certa de ler a Bíblia, o Espírito Santo de Deus ele vai te ensinar, vai te fazer lembrar todas as coisas e vai fazer você a praticar, a caminhar nesse caminho, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. E se você quiser que eu coloque ali a explicação livro por livro, me fala, coloca aí, que aí eu vou preparar um vídeo para colocar aqui, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe. A paz.